Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 103, apreciando essa tarde de chuva mansa. Para quem não sabe, os nossos vídeos normalmente são gravados às quintas-feiras à tarde. E hoje nós estamos aproveitando essa brisa, esse ar mais chuvoso, mais úmido, para trazer esse tema, né? Esse tema que são os reais atributos do poeta verdadeiro. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor inscreva-se, curta, compartilhe, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu joinha, divulgue esse nosso conteúdo para quem você puder, para quem você quiser, para que assim os aplicativos, aliás, os algoritmos do YouTube possam fazer o mesmo, levando o nosso conteúdo a um número cada vez maior de pessoas, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E como eu disse no início, o nosso tema são os reais atributos do poeta verdadeiro. E quando a gente se pergunta, né, o que faz de uma pessoa um poeta, o que diferencia um poeta das pessoas que não são poetas, ou as pessoas que são poetas das pessoas que não são poetas, a primeira coisa que nos vem à mente é algo bastante óbvio. O poeta é aquele que sabe escrever poemas, né? O não poeta é aquele que não os sabe escrever. Nem sempre é assim, nem tão óbvia é assim a diferença. Afinal de contas, há pessoas que dominam as técnicas de composição de um poema, sabem como escrever, como é que se escreve, como é que se separam os versos, como é que se agrupam esses versos em estrofes, têm noções de métrica, têm noções de rima, mas não são poetas. Porque aquela poesia, aquele poema, na verdade, acaba se fixando apenas no culto à forma. E a forma acaba ficando vazia. Você tem uma forma, às vezes, perfeita, com rimas perfeitas, métrica perfeita, estrofes perfeitamente agrupadas, mas que quando você lê, você não vê sentimento, você não vê substância naquilo, você só tem a forma. Então, é óbvio, o poeta precisa dominar a estrutura de um poema, precisa saber escrever poemas, mas isso não é o suficiente para se ser um verdadeiro poeta. A poesia é uma arte que lida com o sentido, com o sentimento e com a sonoridade. Então, um poema precisa ter obrigatoriamente sentido, sentimento e sonoridade. E como toda arte relacionada à sonoridade, né, a música é relacionada à sonoridade, o cinema tem muita conexão com a sonoridade, né, o teatro tem a presença da sonoridade, não à toa, antigamente, né, principalmente no período clássico, escreviam-se peças teatrais em versos. As peças teatrais eram escritas em versos. Se você for pegar as peças de Sófocles, por exemplo, lá na Grécia Antiga, elas eram escritas em versos. Depois é que as peças teatrais acabaram sendo escritas de outra forma, né? Não podemos dizer que é em prosa, mas com uma linguagem fora do verso, uma linguagem mais prosaica, mas com os atributos peculiares, os atributos particulares do drama. Mas aqui nós estamos falando dos atributos da poesia, nós estamos falando dos atributos do poeta. Então, para qualquer arte
relacionada à sonoridade, citamos poesia, citamos música, citamos cinema, citamos teatro, é preciso o domínio de algo extremamente importante, que é o ritmo. Poesia é, acima de tudo, ritmo. O poeta precisa pensar ritmicamente e sentir ritmicamente. Quer dizer, ele precisa saber dar ritmo ao seu pensamento e ritmo ao seu sentimento. E ele precisa encontrar o ritmo adequado para a expressão mais propícia, para a expressão mais clara ou deste pensamento ou deste sentimento. Então é preciso que o poeta domine o ritmo. E aí a gente vai pensar, poxa vida, mas quando se fala em poesia, a primeira coisa que vem à cabeça, que nos vem à cabeça, é rima. A rima está presente na poesia. Então a primeira coisa, quando a gente é criança e é apresentado a poesia, para a gente saber se um texto é poesia ou não, a primeira coisa que a gente vai procurar é se os versos rimam. Se não há rima, a nossa tendência é acreditar que aquele texto não é poesia. Depois, com o passar do tempo, à medida que vamos sendo apresentados a diferentes formas poéticas, a diferentes estilos poéticos, a diferentes escolas e épocas da poesia, nós entendemos que existe o chamado verso branco. Né? O que é o verso branco? É o verso sem rima. Então, há poemas sem rima. A gente também identifica como recurso da poesia, também quando a gente está começando a lidar com ela, começando a ler poemas, a questão da métrica. Então a gente vai ver se os versos estão metrificados ou cuidadosamente metrificados. Depois, à medida que a gente alarga, que a gente aprofunda o nosso conhecimento da poesia, a gente acaba aprendendo que existem versos livres, versos que não são especificamente metrificados. Então existe o verso branco, existe o verso livre, e com versos livres ou rimados, o poema continua sendo poema. Com versos brancos ou metrificados, o poema continua sendo poema. Mas se ele não tem ritmo, ele deixa de ser poema. Então os versos surgem, as diferentes extensões de versos surgem para conferir ritmo ao poema, ritmo àquele pensamento expressado, ritmo àquele sentimento expressado. Então, a rima ela vai surgir depois, bem depois. É óbvio que já se falava, já se apresentavam, já se verificavam rimas na arte ou na poesia oriental, né? Em antigos salmos hebraicos, em textos indianos, já havia a presença da rima. Não uma rima cheia de regras ou cheia de classificações, mas simplesmente a questão da rima, principalmente porque a musicalidade era muito presente nesses textos. Os salmos eram cantados, né? Muitos versos indianos eram cantados. Mas a rima, ela só vai começar a ser adotada na literatura ocidental, né, com Virgílio. Virgílio, o autor da Eneida. A Eneida não tem rimas, tá bom? Mas Virgílio vai começar a praticar um tipo de verso chamado verso leonino. O que é um verso leonino? Um verso leonino é um verso que apresenta uma rima interna entre os seus dois hemistíquios. O que é um hemistíquio? Digamos que um verso tem 12 sílabas. Né? Digamos que ele tenha 12 sílabas. Metade do verso, pode ser uma metade maior ou uma metade menor, não exatamente a metade. Nós estamos falando aqui de 12, não significa que cada hemistíquio tenha que ter 6 sílabas poéticas. Né? Você pode ter um hemistíquio de 7 e um de 5, um de 8 e um de 4, né? Você pode ter essas metades. Mas o que acontece nisso? No meio do verso existe uma cesura. O que é a cesura? A cesura é uma pausa. Tá?
esse verso continua tendo uma unidade significativa, uma unidade semântica, né? Mas ele tem uma quebra, ele tem uma pausa. Então há uma rima entre essas duas metades, né? Eu já utilizei, por exemplo, em soneto, num soneto chamado Pós-Morte, existe, por exemplo, guardam no meu peito intacto leito. Então, guardam no meu peito seria um hemistíquio, intacto leito seria outro hemistíquio. E aí ocorre essa rima dentro do verso, né? Peito com leito. Ou dentro do mesmo verso, ou dentro de uma estrofe. Né? Quando você tem rimas, por exemplo, um hemistíquio do primeiro verso rima com o do segundo, né? E o segundo rima com o primeiro hemistíquio do primeiro verso rima com o primeiro hemistíquio do segundo verso, né? E o segundo do primeiro verso rima com o segundo do segundo verso, e assim sucessivamente, tá? Mas nós não vamos nos aprofundar nisso. Então isso acontece com Virgílio, e depois, a partir do século III, com as instruções ou as instructiones de Comódio, e principalmente os hinos escritos por Santo Ambrósio de Milão, no século IV depois de Cristo, né, nos hinos católicos, é que a rima vai passar a ser usada. Então a rima passa a ser utilizada com frequência e a se tornar quase uma regra na poesia ocidental a partir da Idade Média. Razão óbvia, né? Se eles são usados, se as rimas são usadas nos hinos da Igreja Católica, e era a Igreja Católica quem ditava os padrões artísticos, os padrões comportamentais, os padrões culturais e até os padrões científicos durante a Idade Média, é óbvio que esse recurso vai passar a ser usado por um número cada vez maior de pessoas, por um número cada vez maior de poetas ou de cultores da poesia. Prova disso é a maior influência de Dante Alighieri na sua Divina Comédia foi Virgílio, tanto que é Virgílio quem o conduz, tanto pelo purgatório quanto pelo inferno, nessa jornada épica da Divina Comédia. Né? Pelo céu quem o conduz é Beatriz. Então, Virgílio, na sua Eneida, ele não utilizou rimas, e a Eneida é um texto épico. Já Dante, no seu texto épico, que é a Divina Comédia, escrito mais de 1.200 anos depois, quase 1.300 anos depois de Virgílio, na época da Idade Média, ele já vai utilizar, né, a rima, mais precisamente a terça rima, já que toda a Divina Comédia é estruturada em cima do número 3. Então, é preciso que o poeta tenha, aí vai um atributo, a consciência vocabular. O que é a consciência vocabular? Seria escolher a palavra mais adequada, né? Tomar conhecimento da palavra mais adequada, para que ele consiga o resultado rítmico de que ele precisa e para que ele consiga expressar com clareza, com o máximo de clareza e com o máximo de exatidão possível, aquele pensamento e aquele sentimento ritmicamente. Para isso, é preciso que o poeta tenha sempre a preocupação de aumentar o seu vocabulário, mas de não parecer pedante na sua escrita, de não escrever somente para iniciados, de não escrever um tipo de poema que só dá para ler com o dicionário na mão. Então ele vai aumentar o seu vocabulário, mas ele vai tomar conhecimento do significado de cada palavra que ele for utilizar. Um poeta não pode utilizar uma palavra que ele não sabe o que significa, né? Ele vai usar uma palavra porque ele acha bonita, porque ele acha interessante, porque ele acha ritmicamente interessante, porque ele acha silabicamente interessante. Não, o poeta tem que usar a palavra que ele conheça o significado. E aí a gente cita Carlos Drummond de Andrade, no seu poema Procura da Poesia, que está no livro A Rosa do Povo, de 1945, quando ele diz: penetra surdamente o reino das palavras. Lá estão os poemas, lá estão os poemas que esperam ser escritos. Então o poeta precisa ampliar cada vez mais o seu conhecimento das palavras. Ah, mas tem poema que surge
de uma vez, assim, ele surge inteiro, realmente. Para quem é poeta, sabe que o poema às vezes surge inteirinho. Surge, vem, você tem que apressadamente ir lá escrever esse poema, senão você perde, né? Manuel Bandeira cita isso quando ele vai falar da história do poema Última Canção do Beco. Ele estava no ônibus, o poema chega para ele inteiro, com 7 estrofes, cada uma com 7 versos e cada verso com 7 sílabas poéticas. Então ele diz isso, e ele diz que o anotou em uma estenografia improvisada, quer dizer, anotou às pressas, e que só depois que ele transcreveu e passou a limpo o poema, é que ele se deu conta de que tinha ali 7 sílabas poéticas em cada um dos 7 versos das suas 7 estrofes. Muito interessante isso, né? Mas é preciso que o poeta tenha sempre a disponibilidade, a vontade, a disposição de voltar para o poema depois que ele escreveu e lê-lo, de preferência em voz alta. Ele leu em voz alta e alguma palavra soou estranha para ele, leu em voz alta e aquela palavra, aqui está sem harmonia, aqui não está no tempo certo. Porque poema, assim como música, tem harmonia, tem tempo, tem andamento. Tá? Como todas as artes associadas à sonoridade. Tem ritmo, tem tempo, tem andamento, tem harmonia e tem até melodia, né? Musicalidade. Aí na poesia a gente chama de melopeia, né? Tem tudo isso. Então o poeta tem que ter essa consciência vocabular. Soou aquilo estranho, ele leu em voz alta e aquilo soou estranho no ouvido dele, é melhor trocar. É melhor trocar aquela palavra por alguma que soe melhor. Então temos isso aí. Consciência vocabular. E depois, já nessa questão, aliás, falando ainda da rima, lembrando da rima, nós não podemos nos esquecer que Guilherme de Almeida, nos seus haikais, quando ele propõe uma versão, um abrasileiramento do haikai, o haikai é aquele poema japonês de 17 sílabas, né? Com 3 versos, primeiro verso com 5, segundo com 7, terceiro com 5, né? Ele propõe, ele não exclui a rima. Ele propõe que a rima continue. Então você tem um primeiro verso rimando com o terceiro e o segundo com uma rima interna, como se fossem 2 hemistíquios, como a gente falou. Um hemistíquio de 2 sílabas e um hemistíquio de 5 sílabas. Né? Então você tem 5 rimando com outro de 5, que é o terceiro, e o segundo você tem 2 sílabas rimando com outras 5 sílabas. Né? Com o final, né, das outras 5 sílabas desse verso interno. É um verso leonino, né, uma rima leonina. Então, ele diz que esta é a corda que nós acrescentamos à lira dos gregos. Então, porque você tem os poemas da Grécia Antiga, clássica, não tinham rima. Os poemas da Roma Antiga não tinham rima. Somente vão começar com Virgílio. Somente na era medieval é que vão chegar as rimas com mais força dentro da poesia. E aí nós passamos para um outro atributo, que é o distanciamento. O poeta, para ele saber se o seu poema tem algum valor, tem alguma profundidade, se é um poema bem escrito, se é um poema mal escrito, se é um poema interessante, se é um poema desinteressante, ele precisa ler aquele poema com distanciamento. Quer dizer, escreveu o poema, dá um tempo e releia. Dê um tempo e releia o seu poema. Então dê um tempo. Não se sabe, o poeta vai saber, o verdadeiro poeta vai saber o tempo adequado. Assim como ele vai saber se uma palavra soa ou não estranha ao poema, ao seu ouvido. Estranha no poema, ao seu ouvido. Né? Então, dá um descanso para o poema, deixa ele em repouso por um tempo e depois leia novamente. Que aí você vai poder tecer um juízo sobre esse poema. Se você tiver alguém de confiança que vai te dar atenção, vai dar atenção àquele poema, não hesite em mostrá-lo. Mas, normalmente, é melhor fazer dessa forma. Guardar na gaveta e dar um distanciamento de tempo. Porque tem gente que simplesmente não tem facilidade para ler poesia. Quer dar um passo para frente, meu brother? Tem gente que não tem a disposição, a facilidade, o dom, a paciência para ler poesia. Eu tenho um tio, por exemplo, que eu mostro um poema para ele me diz o seguinte: por que você escreveu isso? Por que você escreveu desse jeito?
você podia ter escrito dessa forma. E aí a forma que ele fala é uma forma clara, compreensiva, mas que poeticamente não soa bem. Porque é aquela coisa, é como se você chegasse para uma pessoa e você dissesse assim, nossa, eu estou com um problema no meu trabalho. E a pessoa, ao invés de dizer assim para você, não, tenta superar, faz assim, te aconselha, fala assim, então por que você não deixa o trabalho? Você está com um problema, por que você não deixa ele? É esse tipo de coisa, esse tipo de mentalidade. Então, o ideal é, dê um tempo de gaveta, dê um tempo de descanso, dê um tempo de repouso para o seu poema, para depois você lê-lo novamente e poder avaliá-lo ou apreciá-lo. Ver se ele está certo, ver se ele está bom, ver se precisa corrigir alguma coisa, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser limado, o que precisa ser cortado, o que precisa ser acrescentado, qual palavra que precisa ser substituída, qual verso que precisa ser polido, né? Ou qual verso que precisa ser acrescentado de alguma coisa, para dar aquele sentido. Então, distanciamento. Outro atributo, equilíbrio. Por que eu estou falando de equilíbrio, pessoal? Quando você está muito sob o efeito de um determinado sentimento, quando um sentimento está causando, você está muito, não vou dizer perturbado por ele, mas muito impressionado por ele, quando você está sofrendo a forte impressão deixada por um pensamento, por um sentimento, por um acontecimento, normalmente você não consegue escrever. Normalmente aquilo está tão à flor da pele, está tão visceral, que você não consegue escrever, traduzir. Aquilo fica intraduzível. Então, se você passou por um determinado acontecimento e você vê que aquele acontecimento é poetizável, se você sente um determinado sentimento, entende que aquele sentimento é poetizável, se um pensamento muito forte lhe acomete e você sente que aquele pensamento é poetizável, espera, respira, se tranquiliza e aí sim transforme aquilo em poesia. Porque sob o efeito forte de um sentimento, quando você está muito alegre, você não consegue escrever. Quando você está muito triste, você não consegue escrever. Quando você está muito angustiado, você não consegue escrever. E aí vai perguntar, e aquelas elegias, tipo aquela Eras na vida a pomba predileta, se eu não me engano Junqueira Freire, eu não me lembro se é Junqueira Freire ou se é Fagundes Varela, creio que é Fagundes Varela, escreveu uma elegia em homenagem ao seu filho falecido. Eu posso garantir que ele não escreveu essa elegia logo do falecimento, quando do falecimento do filho. Porque provavelmente ele estava tão triste, tão sob o efeito daquele sentimento, daquela tristeza, aquilo doía tanto nele, que ele não tinha condições de escrever. Provavelmente ele esperou, respirou, se tranquilizou, internalizou aquilo de uma outra forma, e aí sim transformou naquele poema imenso, né? Fagundes Varela, provavelmente. Tá? No próximo vídeo, eu dou com certeza, antes de começar o tema do vídeo, eu digo se foi Fagundes Varela ou se foi Junqueira Freire, mas é 99% de que tenha sido Fagundes Varela. Então você tem aí a elegia dele, em que ele está falando sobre o filho. Provavelmente, ele esperou passar um pouco aquela dor pela perda do filho para poder escrever a sua elegia, o seu poema. Outra questão fundamental ao poeta, atenção permanente, observação permanente. O poeta é o tipo da pessoa, assim como todo artista, que não dorme no ponto, por assim dizer. Ele está sempre desperto, ele está sempre observando. E às vezes o que passa pelas outras pessoas, passa para as outras pessoas, né? As pessoas passam por elas e elas não percebem, não observam, não retêm. O poeta observa, o poeta retém e pode se transformar em um poema. Todo artista é assim. Então o artista, o poeta, está sempre em observação. Ele observa as pessoas, ele observa os acontecimentos, ele observa o que se passa consigo, com a sociedade que o cerca, com o ambiente a que ele pertence,
com o ambiente que o cerca, ele presta bastante atenção nas conversas que tem. De muitas conversas ele retira o combustível, né, para aquele poema. Então o poeta ele está em permanente observação, em permanente atenção. O poeta não é aquele que está com a cabeça nas nuvens. Aquele que está sempre com a cabeça nas nuvens, ele não consegue ser poeta. Porque ele não se fixa em nada. E como se ele não se fixa em nada, não foca em nada, não presta atenção em nada, nada lhe desperta o sentido da poesia, né? E aí, dando continuidade à atenção permanente, a sensibilidade. Como é que uma pessoa pode ser poeta se ele não se sensibiliza com nada? Se ele não se comove com nada? Se ele não se sensibiliza com ninguém? Se ele não se comove com ninguém? Então o poeta, ele é impressionável, ele é sensível. Impressionável não no sentido de se apavorar com tudo, se assustar com tudo, mas tudo que se passa, tudo que ele percebe, tudo que ele observa, causa alguma impressão nele. E há impressões que ele considera poéticas ou poetizáveis. E aí o poeta vai lá e transforma isso em poema. Todo artista também é assim, né? São atributos comuns a todo artista, né? O poeta percebe isso também, então ele precisa ter essa sensibilidade, né? A sensibilidade para tudo. O poeta, a pessoa que é indiferente, não é poeta. Outro atributo é o amor. Quem não ama, não faz poesia. Se você não ama e quer ser poeta, esqueça. Aí você vai dizer, nossa, mas eu tenho que amar uma pessoa, eu tenho que estar com uma pessoa para ser poeta. Não, não é esse tipo de amor. É o amor no sentido mais amplo. No próprio canal nosso existe um vídeo, né, falando sobre a atribuição fundadora do amor para a arte, para a poesia. Se eu não me engano é o vídeo número 8 do canal. Nós já estamos no 103, né, se eu não me engano é o 8. Foi inclusive um vídeo gravado em Goiânia, né? Então, o amor. Então pode ser o amor pela humanidade, pode ser o amor por uma pessoa, pode ser o amor à pátria, pode ser o amor por algum momento histórico, por alguma personalidade histórica, pode ser o amor pela própria poesia, né? O amor pela própria poesia, o amor às vezes até por si mesmo, né? Tem poeta que escreve por amor a si mesmo. Não seria uma motivação muito interessante para um poema, mas tem gente que escreve por uma causa, amor por uma causa. Então, o sentimento que sempre move a poesia é amor. Mesmo que seja um poema de guerra, todo poema é de amor. Todo poema, de alguma forma, fala de amor. Se não é de amor, se não fala de amor de alguma forma, não é poema. Então nós temos aí essa série de atributos. Um outro atributo, claro, disciplina. Como assim disciplina? Escrever todos os dias no mesmo horário? Não, não é isso. Disciplina no sentido de saber que o poeta precisa sempre estar lendo. O poeta precisa sempre estar aperfeiçoando o seu vocabulário. O poeta precisa sempre estar exercitando a sua escrita. O poeta, no momento em que está escrevendo, deve manter o seu foco na escrita, naquilo que está escrevendo. E o poeta precisa ter essa concepção, né, de saber que, apesar dos atributos do dia, de saber administrar o seu tempo, né? Ele tem as suas atribuições mais pragmáticas do dia, tem que cumpri-las. E tem as exigências da poesia. Inclusive o ócio, que é um outro atributo. Um pouco de ócio, o ócio aparente, né, que é aquele momento em que o poeta para poder processar todas aquelas memórias, todas aquelas observações, tudo aquilo que lhe chegou, todas aquelas percepções, todas aquelas impressões que lhe chegaram poeticamente. Então, poesia é sentido, sentimento e sonoridade. Sem sentimento, sem sentido, sem sonoridade, sem esses atributos, não há poeta, não há poesia. E assim ficamos por aqui e agradecemos a todos vocês que estão e que estiveram conosco, prometendo voltar em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.